A minha ideia da apresentação era uma, mas algumas pessoas me pediram para começar a história desde o início, como é que surgiu. Eu refiz algumas coisas. Então, vamos começar da base. O HTML5, ele tá sexy. E o CSS3, mais potente. Vocês vão entender isso depois, então visual sexy, né? Mais forte. E um pouco da evolução. A história é basicamente dividida em 2 décadas. 1990 e 2000. É assim que a gente divide historicamente o HTML e o CSS. Em 1991 surgiu o HTML. Tá? Ele foi a base com marcação de texto somente para inserir foto e conteúdo, mais nada. Em 1994 veio o HTML2, né? Então, a segunda versão veio um pouquinho mais assim para ser inserido o áudio, só que não funcionou muito bem, né? Os navegadores não conseguiam entender, então ficou uma coisa meio frustrada para quem desenvolveu isso. Em 1996 foi o marco para os designers e para os desenvolvedores de interface, porque aí foi criado o CSS1, JavaScript 1.2. E as coisas, a partir daí, começam a andar tudo simultaneamente. CSS, HTML, JavaScript, depois de Carry, e aí vai indo, não tem como se fazer uma coisa sem a outra. Tá? Em 1997, o HTML4, que é o que a gente desenvolve até hoje e é utilizado até hoje. Tá? Aqui em 1996 também, quando veio o JavaScript, começou aquela coisinha básica, não sei se alguns na época já mexiam, quando você mexia o mouse tinha uma abelhinha, tinha um bichinho, e aí tudo tinha aquelas animaçõezinhas que enchiam o saco, aquele monte de sonzinho, né? Porque foi o boom, ó, isso faz som. Em 1998 veio o CSS2, tá? Que veio auxiliar bastante o HTML4. E aí começou a ser desenvolvido um monte de coisa, os designers adoraram e tudo começou. As agências começaram a se tornar online, porque até então era só criado em papel, em outdoors. Então aí começou o boom na internet, principalmente para as agências. Tá? Aí o que nós temos? Surge o W3C, porque até então não tinha um padrão. Era tudo feito sem padrão. Então eu tinha uma dúvida, eu ligava para o André, ligava para o Júnior, ligava para o Ricardo. Como é que você fez isso? Eu criei assim, não tinha uma regra. Eu podia abrir uma tag no HTML e não necessariamente precisava fechar, não era obrigatório. Em 2000 surge o XHTML1, porque tinha o XML e o HTML. E aí eles resolveram fazer a unificação dos dois, principalmente por essa questão de padrões. O XML, ele tinha um padrão, então se você abria, você tinha que fechar. Tinha algumas regras que você tinha que seguir para deixar uma coisa funcional bonitinha. Então aí eles criaram o XML, o XHTML1. Vai falar, vamos seguir padrão, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Em 2002, o Web Standard. Então o que acontece? Veio a questão do todo mundo desenvolve coisas online com tabela. E aí começaram as brigas, né, designers com desenvolvedores. Para que usar tabela? Porque tabela, começaram a falar, tem que ser usado para tabela, para fornecer dados, para fornecer informações, não para se montar um site. Tá? E 2005 o Ajax. Na verdade o Ajax desde 1996 lá atrás ele já tinha, só que as pessoas não sabiam como é que se usava o Ajax com JavaScript. Em 2005 começaram a ver realmente como é que você utilizava, você podia chamar uma função sem ter que carregar a página. Você só chamava naquele conteúdo através do Ajax. Aí começou a ver, então é assim que funciona. Em 2009 surgiu o HTML5 e o CSS3. Só que houve a dúvida nessa época. O que nós vamos desenvolver? XHTML2 ou o HTML5? O pessoal ficou nessa dúvida antes de desenvolver. Aí falou, não, vamos desenvolver o HTML5, porque HTML não tem que ter regra. É simplesmente você chama o body, pronto, e acabou. Você não tem que ficar firulando ele com muita coisa, não tem porquê isso, porque se fosse baseado aqui, teria. Então, você quer chamar uma cor? Chama um CSS. Você quer uma interatividade? Você chama no JavaScript. Então,
resumindo, a historinha ficou assim. Só que assim, o HTML5 desde 2009 foi criado, só que hoje não está no ar. E está uma dúvida muito cruel se realmente ele vai efetivamente ir esse ano ou não, principalmente por causa dos navegadores. E aí que começam as discussões, porque ambos, HTML5, CSS, que é a nova versão do JavaScript, faz muita coisa. Só que os navegadores não suportam. Então fica, vai, não vai, então a gente continua com o antigo. Tem esse HTML5teste.com. O que ele faz? Você entra no seu navegador, ele foi baseado todo na documentação do W3C, e ele valida o quanto aquele browser suporta HTML5, CSS3 e a última versão do JavaScript, eu não lembro em qual que está. Então ele valida os três, para ver até onde suporta. E a cada tag, interação que ele passa, ele dá um ponto. Então no total eles fecharam assim, 300 pontos, quer dizer que o browser está ótimo e suporta muito bem o CSS3. E aí foi feito alguns testes. Eu peguei alguns testes, já tinha visto numa pesquisa e resolvi fazer. Em quarto lugar ficou o Safari. O Safari com as aplicações web ele está muito atrasado, mas ele ficou com 129 pontos dos 300. Tá na questão do que tem novo aí. Em terceiro lugar ficou o Mozilla. O Mozilla com 139 pontos. Quando você entra nesse, ele tem uma tabelinha do que é bom, o que é ruim. Então, assim, o Mozilla ele não tem muita coisa boa, né? Então isso não levanta muito ponto. Então não tem tudo que ele suporta, mas ele não deixa. Algumas coisas ele suporta, mas até aquele limite. Mas o que há de novo, algumas coisas travam, outra hora não, então é meio ocioso. Em segundo lugar ficou o Opera, com 159 pontos. E em primeiro lugar ficou o Google Chrome. O Google Chrome ficou com... ficou com 217 pontos. Nenhum desses browsers alcançaram os 300 pontos. O IE não foi testado. Por quê? O IE9 ele ainda está na versão beta. Então nem tem por que eu testar ele. Ele ainda não está na versão final. Vou testar uma coisa que ainda está em fase D. É aí que entra a complicação, principalmente por causa do IE. Então precisa ser lançada a versão final do IE, para aí ser feito o teste, porque aí a W3C entra com as normas, vai ver como tudo funciona. Então, em 2013, quem sabe, com muita sorte, pensamento positivo, HTML5 CSS3 a gente vai poder utilizar. É triste, mas até lá a gente já vai aprender tudo. E aí eu peguei um exemplo básico aqui de WordPress, para vocês entenderem o básico da diferença. Como que era não é, né? Porque hoje a gente ainda utiliza. Nos dias HTML1, né? A gente não utiliza o HTML5. Então o que acontece? Você faz uma div, né, header, você tem um div ID posts, um div ID navegação e um div ID footer. No meu código, que é a próxima linha, eu mudei alguns termos, tá? Porque eu criei, mas é basicamente essa a estrutura. E aí na linha do código fica XML, qual a versão que a gente está usando, o encode, isso daqui é para, não sei se vocês sabem para que serve isso. Isso daqui funciona mais ou menos como o ISO 2001. A gente tem um que é o código 88591, que é a legislação que pega dentro de codificação, o que a gente pode fazer em pipipi. O UTF, ele quer dizer que a gente pode fazer o site tanto em qualquer linguagem, português, finlandês, inglês, em qualquer um, por isso que é essa sigla. Aí você tem, falando do HTML public, você tem um site onde ele passa por uma validação depois para dizer se o seu site está correto ou não dentro das normas, dos padrões. Só que isso daqui, pouquíssimas pessoas que mexem no CSS utilizam, que não validam em todos os browsers, porque fala um saco, você tem que ficar passando em todos os browsers para ver se tudo testa, mas seria o certo. E os navegadores também, não seguem tudo. Aí você tem header, você tem o title, aqui você chama de novo, você tem o body, você chama as divs, básico que todo mundo sabe, e fecha. O que muda no HTML5? Primeiro que você não usa mais ID, você usa só data. Então você não chama mais div, ID, tananã, não, você chama direto. HTML5 e no CSS3. E aí no código ele fica mais limpo. Todo aquele comando que vinha aqui, o browser já tem que chamar. Você não precisa mais chamar na página.
Então, quando você chama aqui, ó, se você for comparar, ele está bem mais limpo. Então, por isso que a gente fala que ele está mais sexy. Ele perdeu uns quilinhos. Então, o que que acontece? E aí você não precisa mais chamar aqui tudo de ID. Então, você já chama direto. Ó, o topo, o conteúdo, fecha o conteúdo, o rodapé e o principal. Tá? Que hoje, que mexe com CSS, a gente já chama o principal. A gente fala é a piscina, né? E dentro da piscina a gente vai colocando os bloquinhos onde vai ficar. Então isso é o básico do que mudou. Só que é muito legal, é muito bonito, só que os navegadores não suportam. Existe uma tabela que foi criada as novas tags do HTML5. Então, muitas tags não existem mais, algumas antigas voltaram a ser utilizadas, então é só um pouquinho da tabela periódica do que o pessoal está usando para quem está estudando HTML5 e CSS3. Você tem uma tag que você chama só para o vídeo, uma tag que você chama só para o áudio, e aí você já começa a funcionar. Isso já engloba também um pouquinho de JavaScript, já vai funcionando. Mas para frente, conforme eu for evoluindo, eu vou passando para vocês. Aí um pouquinho do que mudou também falar um pouquinho de CSS, unidade de medida, quando a gente fala de fonte. Normalmente a gente usa, por exemplo, quando a gente vai falar do CSS, uma fonte 12 pixels. E o que ele fala no HTML e no CSS3? A gente vai mudar de PX para EM, que também é uma unidade de medida. Se vocês observarem nos browsers, o Júnior uma vez viu comigo, da diferença de pixel de um navegador para o outro. Só que esse EM é utilizado só para fonte, tá? Não é utilizado para altura ou largura de pixel. Aqui a gente vai falar só de fonte. Então o tamanho da fonte também altera de um navegador para o outro se você utilizar em pixel. E aí o que acontece? A gente chama mais ou menos assim, o HTML, a gente vai colocar uma font size 100%. E no body, font size .68em. Então aqui eu falo, o conteúdo H1 vai ter a font size 1.45, o conteúdo P, dentro do conteúdo 1.1 e o conteúdo strong 1.16. Como é que eu faço isso? No HTML padrão, 100% de uma font size significa 16, tamanho 16. Então, se eu falar que ele é 100%, então eu estou querendo dizer que ele é 16. No body, eu faço um cálculo, e o que acontece? Cálculo feito. Eu quero que a fonte seja o tamanho 11. Então eu vou pegar o tamanho que eu quero, vou dividir pelo tamanho padrão dos navegadores, e aí eu vou ter o resultado em EM para a fonte ficar da qual eu quero em todos os navegadores. Então eu não vou utilizar mais PX. Então eu vou fazer esse cálculo, que a ideia é, eu vou pegar o 11, dividir por 16 e aí eu vou ter, ou se eu quiser 12, 14, enfim, eu divido por 16 e aí eu tenho o valor. Então o valor de referência dividido pelo valor a ser convertido, que vai ser o valor que a gente deseja. Então esse é o cálculo que começa a utilizar. A gente já está utilizando, tem alguns sites que já estão utilizando isso. Porque os navegadores entendem, esse se for o EM. Então muitas pessoas já estão utilizando, então não precisa esperar a nova versão. O que mudou também? Bordas redondas, sombras, múltiplos backgrounds, novos seletores, transformação 2D e 3D em animação. Isso é o principal que está todo mundo adorando. Está fazendo boom, mas só que esse principalmente vai ser o que vai demorar mais para funcionar. Lembrando aí o que você tem. Uma ideia aqui básica, tá? Só que eu trouxe. O box 1, então eu chamo o código, eu coloco ele 3M,0, então eu estou falando que ele vai ter essa largura. O box 2, eu vou falar que ele vai rotacionar, tá? Em 30 graus. Aí o que acontece? O box 3, eu vou falar que ele vai ficar aqui, só que ele vai descer um pouco, a altura dele, como se fosse o menos. Se eu desse um margin top, tá? Então, ao invés de eu colocar um margin top, eu já coloco menos 3em. E o último, eu estou falando da escala dele. Ele vai ter um tamanho maior. Tá? Então, no CSS eu já consigo fazer isso. No CSS3, eu consigo falar também o tamanho da escala daquela imagem, daquele box. Enfim. Lembrando que o que eu já tinha falado da outra vez, esse código aqui, esse comando, WebKit, o que acontece? No Chrome e no Safari é WebKit. No Firefox, menos MOS. E no Opera, menos O. Então, infelizmente,
duplica o código para poder funcionar em cada navegador. Espera-se que quando tiverem todos os navegadores suportando, isso daqui mude. O IE não funciona. Não, o IE não funciona. Então, por hoje é só, gente. Só uma passadinha para vocês.